Bonjour! Neste vídeo, nós vamos ver os verbos de primeiro grupo em francês. Os verbos de primeiro grupo, né? Porque nós temos várias conjugações, o primeiro grupo, segundo grupo, terceiro grupo, assim como em português e como alguns outros idiomas, né? Então, é a conjugação mais fácil que tem, né, dos verbos do presente e também aquela na qual nós temos a maioria dos verbos. Isso é uma boa notícia. Então, os verbos de primeiro grupo terminam em ER, ER, em francês. Mas existem alguns que terminam em ER que não são de primeiro grupo, que são irregulares. Mas uma grande maioria pertence a esse primeiro grupo. E é muito fácil conjugar esses verbos, né? Então, nós vamos ver o verbo parler, por exemplo. Je parle. Tu parles. Il parle. Elle parle. On parle. Nous parlons. Vous parlez. Il parle. Tentem usar os verbos de forma contextualizada, né? Então, procurem não memorizar só o verbo sem o contexto, porque você precisa saber qual é a preposição que aquele verbo vai usar, como você vai colocar aquele complemento com esse verbo, né? Inclusive, falando disso, eu tenho um e-book, um livro digital sobre os verbos no presente, com exercícios contextualizados para que você memorize essa base que é extremamente importante da língua francesa, de forma fácil, né, em contexto, né, porque essa é a proposta do livro, né? Você já deve ter ouvido falar que memorizar tanto vocabulário quanto verbos de forma descontextualizada, né, não é o ideal, né, porque você vai usar aquilo na fala, né? Então eu vou deixar aqui as informações do meu e-book para você. Então vamos continuar, né? O que é importante saber, né, na pronúncia, né, na escrita já coloquei aqui para você como você vai conjugar. Você tira o ER, né, ER, e você coloca essas terminações que eu coloquei aqui para você, e assim você conjuga todos os verbos de primeiro grupo no presente. Porém, né, na pronúncia, você precisa tomar muito cuidado, porque essas pessoas que eu vou deixar aqui com a mesma cor, elas têm a mesma pronúncia no verbo, né? O je, o tu, il, elle, on, que é como se fosse a gente em francês, é uma forma mais popular de usar o nu, em vez de usar o nu, você usa o on, mas o on tem outros significados também, né? Mas nós vamos falar aqui do on como a gente, né? E o il e elle no plural, eles têm a mesma pronúncia, ou seja, para todas essas pessoas eu vou dizer parle, parle. Ainda que exista esse ENT, que os alunos têm uma vontade, né, de dizer parlante, parlons, dá vontade de falar mais porque tem mais letras, né? Mas é parle. Simplesmente. O único que vai mudar, os únicos que vão mudar é o nous, que vai ser nous parlons e vous parlez. Vejam bem, vous parlez e o verbo parler. Então, no vous, ele tem a mesma pronúncia do infinitivo, né? O que seria um verbo no infinitivo? Um verbo que não está conjugado. Como seria em português? Falar, comer, estão no infinitivo, não estão conjugados. Então, o vous tem a mesma pronúncia do verbo não conjugado, no infinitivo, parler. Le verbe parler, vous parlez. E as outras pessoas, tirando o nu, vão ser pronunciadas assim da mesma forma. Parle. Ok? Então, não esqueça desse detalhe importante, treine bastante. Assim como o verbo parler, nós temos o verbo habiter, entrer, manger, arriver e muitos outros verbos. Jouer, por exemplo. Mas notem que no verbo manger, nós temos um pequeno detalhe, né? No nu, por exemplo, nós temos que colocar um pequeno e, porque senão ficaria no mongon, né? No mongon, né? Ficaria estranho, né? Então é nous mangeons. E para ser esse nous mangeons, nós colocamos um pequeno e, né?
entre antes do ONS, do nu. Então, é um pequeno detalhe que vai acontecer em alguns verbos aí, para que a pronúncia não mude, né? E aí, por que nós temos a mesma pronúncia, né? Porque esse ENT é mudo, assim como esse E final, esse ES final do TI, são mudos, né? Nós não pronunciamos. Então, na verdade, a gente pronuncia o L, um pouco mais puxado do que seria em português. Parle. Na verdade, é o L que é mais pronunciado, né? E nós notamos isso nos verbos, por exemplo, jouer e étudier, né? Porque eu digo, se diz, né? Je joue e não je joue. Embora tenha esse E no final, aí você percebe nesse verbo o quanto ele é mudo, né? Il joue no final. Então, o verbo jouer. Je joue, tu joues, il joue, elle joue, on joue. Aí o nu e o vu vão ser diferentes, claro. Nous jouons, vous jouez, il joue, elle joue. Então, simplesmente joue. Você escreve um monte de coisas, né? Mas você lê joue. Joue como se fosse o U do português, né? Que às vezes a gente tem a tendência, né? Os alunos têm a tendência a colocar coisas a mais, né? É o U do português, como a gente diz, por exemplo, uva, né? A gente não diz uva em português. Esse U, je joue. Simplesmente assim, né? E aí o verbo étudier também, j'étudie, e não j'étudier ou alguma coisa assim. J'étudie le français. Ils étudient. Então termina no I, né? Que é esse I, né? E não tem toda essa pronúncia. Então isso é um ponto muito importante dos verbos no presente. E os verbos no presente, nós falamos aqui só do primeiro grupo. Eu posso fazer outros vídeos falando dos outros grupos. Por isso que eu preciso do comentário de vocês, porque eu preciso saber se vocês querem vídeos falando da conjugação no presente em outros grupos. Se vocês querem vídeos sobre outros tempos verbais, então coloque aqui nos comentários para que eu possa saber do que você precisa, né? E não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante, de fazer a inscrição no canal, de compartilhar. Vamos ajudar este vídeo a chegar a mais pessoas que estudam francês e que precisam deste pequeno detalhe, né? Eu pego, por exemplo, muitos alunos que vêm estudar comigo que já estão até no intermediário e que cometem esse erro, né? Porque pode ter passado batido, né, durante o aprendizado. Então, vamos compartilhar este vídeo com todas as pessoas que você conhece e curtindo o vídeo. E fazendo a inscrição, você colabora para que esse vídeo fique mais visível, não é mesmo? Eu também tenho um e-book gratuito sobre as preposições que eu vou deixar aqui para você. Vou deixar as informações para que você possa baixar. Nos vemos então no próximo vídeo. À la prochaine vidéo. Salut!